Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da nossa AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, e bem-vindo ao comentário do texto bíblico da leitura deste 20 de junho do plano de leitura anual. E o relato de hoje, neste 1 Reis 22, está abordando os últimos feitos, os últimos dias do rei Acabe, o rei das 10 tribos do norte. Nós lemos que ele venceu uma guerra muito importante, extraordinária até, contra Ben-Hadad, o rei da Síria. E agora, por 3 anos, começa a narrativa dizendo que Israel não havia feito guerra contra a Síria. Mas agora nós vamos ver uma aproximação do rei Josafá, que é o rei de Judá, do Reino do Sul, com o rei Acabe, que é o rei do Reino do Norte. E eles têm um bom relacionamento, né? E então o rei Josafá lembra que há uma cidade que foi dominada pela Síria, chamada Ramote-Gileade. E então, falando com os oficiais do rei Acabe, ele questiona, não deveríamos deixar esta cidade nas mãos de outros povos, uma vez que devíamos retomá-la para Israel. E o rei Acabe, então, pergunta se ele estaria disposto a enfrentar a batalha em Ramote-Gileade para reconquistá-la. E o rei Josafá disse: os meus soldados são teus soldados, meus cavalos são seus cavalos, e vamos juntos para libertar esta cidade. Assim, antes, porém, Josafá, ele diz: consulte os profetas, consulte para ver se é da vontade de Deus. E prontamente Acabe, ele chama 400 profetas, só que não diz no relato exatamente quem eram esses profetas, pois Acabe, ele era uma pessoa que tinha se rendido a Baal, os falsos deuses, com a sua esposa Jezabel. E então provavelmente fossem profetas que não eram do Senhor. Todos eles disseram: suba a guerra, vá, porque o Senhor vai entregar nas suas mãos. Agora Josafá faz uma advertência: não há aqui um profeta do Senhor. Quer dizer, então aí é que se deduz que aqueles profetas não eram, que falavam em nome do Senhor. Ele estava buscando por alguém que falasse a voz do Senhor. E aí, então, o rei Acabe diz: tem um profeta, mas ele nunca fala coisa boa sobre mim. Sempre ele tem uma profecia que não é para o meu bem, Então, o Acabe era daqueles que gostavam só de ouvir coisas, que lhe inflasse o seu ego, que fosse bom. Mas então ele chamava-se Micaías, foi alguém designado para chamar Micaías, e ele veio e profetizou exatamente o que os outros tinham profetizado, dizendo: o Senhor vai entregar esta cidade nas suas mãos, vai dar vitória. E aí o Acabe disse: mas eu te adverti que tu deve falar a verdade. E aí, portanto, Micaías, esse profeta, continua dizendo: não, o Senhor vai dar vitória para Israel, mas você não vai, o rei não vai viver, vai morrer nessa batalha. Aí, então, ele se vira, o rei Acabe, para Josafá e diz: eu não te falei? Ele sempre tem profecia ruim, para o meu mal. E então, Micaías, ele fala exatamente, o que acontece. E assim ele diz que houve uma reunião, no ambiente celestial. E então
Nessa reunião decidiram que haveria um espírito enganador que levaria mensagens enganadoras a Acabe. E de fato isso aconteceu, mas, portanto, Acabe e Josafá foram para a guerra. Acabe, inclusive, se disfarçou de um soldado comum, de uma pessoa comum, ainda que Josafá estava vestido com as vestes de rei, né? Mas assim perseguiram Josafá até perceber que ele não era o rei de Israel, né? O rei do norte, e um soldado, um arqueiro, né, do povo inimigo jogou uma flecha para cima assim sem propósito, né? E essa flecha ela foi e caiu exatamente numa fenda da armadura do rei Acabe e o feriu, né? E ele sangrou muito, ficou de pé ainda por um dia todo, até que não suportou e morreu naquela batalha. Assim os soldados de Israel voltaram para casa, e todavia enterraram ali o rei Acabe, e o sangue que estava naquela carruagem, os cães em Samaria foram lamber exatamente como Deus havia dito pelo profeta Elias, né, sobre a morte de Acabe. Assim, então, vai um novo rei, né, que é filho de Acabe, o Acasias, ser agora o rei de Israel. O Acabe fez muitas coisas más, né, aos olhos do Senhor, e fez o povo também pecar. Acasias não é diferente, a mesma linha, tanto do seu pai como do Jeroboão. E Josafá, ele também, né, fez coisas extraordinárias em Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais, quer dizer, aquela coisa imoral que girava em torno dos falsos deuses né, e aqueles rituais, e também ele consegue tirar esse povo, né, da terra do Reino do Sul. Ele era filho do rei Asa, né? Então fez tudo. Agora Josafá, ele constrói frotas, manda os seus navios, mas nenhum consegue ter êxito, né? Eles afundam para ir até Ofir buscar ouro, até o rei Acasias, que agora é do norte, que no lugar do pai dele, né? Então oferece para os seus soldados irem com eles, mas ele não aceita esse favor, e assim vai encerrar a narrativa dizendo que Acasias, filho de Acabe, ele reinou 2 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, e adorou e serviu Baal, provocando a ira do Senhor. O livro de Atos está aqui, Paulo e Barnabé na Antioquia da Pisídia, né, numa sinagoga, e ele, então, a pedido dos chefes da sinagoga, do povo, eles então pregam a palavra, porque eles pediram: se vocês têm algo para dizer, nos falem. E Paulo traz uma mensagem muito linda, contando todo o plano e propósito de Deus, desde a chamada e escolha dos patriarcas de Israel, a peregrinação, a posse da terra, os juízes, os reis, e por fim, da linhagem de Davi, quem veio, Jesus. E ele apresenta Jesus como Messias e a primícia dos que ressuscitaram para uma eternidade. Muito linda a mensagem que Paulo prega ali naquela manhã na sinagoga. O Provérbios nós encerramos dizendo: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. E é assim mesmo, na dificuldade é que a gente vê o valor daqueles que se aproximam para nos ajudar. Que Deus abençoe.